Thaís Bilenque, você foi pra Londres, mas você foi comer tutu a mineira lá? Só fish and chips. Regada O quê? Uma a cachaçinha? uma cachaçinha, um caldinho de feijão. Mentira, não teve nada disso. Né? Sem muito glamour. Mas teve umas conversas com sobre Sim. política mineira. Então, nessa entrevista com o Pacheco, a gente questionou ele sobre tudo isso, 2026. Eu sei que você é íntima do Pacheco, mas dá uma pro nosso ouvinte. O senador Rodrigo Pacheco, PSD, Minas Gerais, presidente do Senado Federal do Congresso Nacional, pré-candidato a governador de Minas Gerais, lançado pelo próprio Lula, cuja candidatura está sendo aguardada pelo PT mineiro e pelos outros partidos que formam o grupo do PSD e do PT em Minas. O Rodrigo Pacheco não fez campanha nessa eleição de 2026, ele disse, inclusive, que foi uma decisão que ele comunicou ao grupo dele, que ele ia focar institucionalmente no papel dele como presidente do Senado Federal, não ia se envolver. Ele teve uma reunião com o Fuad, que o Fuad foi até ele fazer alguma comunicação, alguma coisa assim, mas ele não subiu em palanque, ele disse que essa decisão foi deliberada, porque ele decidiu, quando entrou na política, que ele sairia em pouco tempo. Bom, desculpa. Aí é a minha interpretação. Um político que diz que já está prevendo a saída e que não vai fazer campanha municipal no estado que tem o maior número de municípios do Brasil, para mim não é candidato. Eu perguntei, o Lula falou que o senhor só não será candidato se não quiser, o senhor quer? Ele deu essa resposta e falou que ele está muito focado em concluir o mandato dele no Senado Federal. E aí, Toledo, o que ele fala? Ele fala que apoia a reeleição do Lula e que por ele o PSD vai estar junto com o Lula, o que é relevante porque o Kassab diz que estará com o Tarcísio seja onde for, né? Então se prenuncia aí uma divergência que vai ter que ser equacionada de alguma forma. Ele apoia o Lula. E aí a gente pergunta para ele, bom, então o senhor vai ser ministro até lá, né, até a eleição de 2026, ministro do quê? E aí eu fiz a brincadeira do Supremo Tribunal Federal, ele falou, para alguém que vem do direito nunca dá para recusar, a gente não pede isso, a gente não pede, mas a gente não recusa, ele sinaliza um interesse no Supremo Tribunal Federal. E sobre a candidatura dele ao governo do estado, ele deixa no ar. A gente já apurou, tanto eu quanto você, que há muita impaciência no grupo político dele em Minas quanto a isso, porque a campanha não começa no ano da eleição, a campanha começa muito antes disso. É engraçado, Thaís, porque ninguém, tirando o Lula, acredita na candidatura, nem o próprio Rodrigo Pacheco, porque o cara que fala que está focado em terminar o mandato e que responde do jeito que respondeu uma pergunta sobre vaga no Supremo Tribunal Federal, não é candidato. O cara não foi fazer campanha na eleição municipal no lugar que tem mais município no Brasil. Não tem, a meu ver, essa candidatura não existe, o que deixa o Lula numa situação difícil no segundo maior colégio eleitoral do país, que foi fundamental para a eleição dele em 2022. O PT não foi bem na eleição em Minas, a federação não foi bem. E é em Minas onde estão quadros de liderança do bolsonarismo, ou da direita, ou da extrema-direita, chame como quiser, né? E fenômenos midiáticos também, sobretudo o Nicolas Ferreira, mas não só ele, o próprio Cleitinho. Que deve ser candidato a governador, talvez, né? Que quer ser candidato. O Zema não tem expressão nacional, mas ele tem uma postura de rede social que afeta o dia a dia da política lá, né? Os políticos acabam sendo um pouco sujeitados a essa dinâmica que as redes sociais impõem. Quando o governador tem uma presença muito forte na rede social, todos os políticos acabam precisando responder a isso. Isso afeta também. E o próprio Alexandre Calil, que é ex-prefeito, tentou o governo do estado em 2022 e não se elegeu com o apoio do Lula, tá super ressentido, não tá fazendo campanha para ninguém e aparentemente rompeu com o grupo do Lula e com o próprio, mas, enfim, esse rompimento também quer dizer, até segunda ordem. O trem de 2026 partiu com o Lula correndo atrás em Minas Gerais. Em São Paulo, Thaís, é uma situação peculiar, porque o Geraldo Alckmin, ex-governador, poderia ser um eventual candidato apoiado pelo Lula aqui em São Paulo. Mas o que nos contam é que ele está muito bem lá em Brasília, não demonstrando nenhuma intenção de voltar para cá. E aí parece que a sucessão hoje, se a gente for analisar os nomes mais fortes, ou o Tarcísio é candidato à reeleição, se achar que não tem viabilidade para presidente ainda, que é cedo. Se não for ele, tem o próprio Kassab, que é, né, dono do PSD e secretário de governo, poderia ser um candidato apoiado pelo Tarcísio, e tem o Guilherme Derrite, o secretário da Segurança Pública, que não esconde ninguém, que, né, virou um político e também pode ser um candidato
aí justamente seria o anti-Kassab no estado de São Paulo. Mas é como se a decisão sobre a sucessão ao governo paulista estivesse sendo decidida exclusivamente dentro do Palácio dos Bandeirantes ou do Palácio dos Campos Elíseos, caso o Tarcísio consiga cumprir a sua promessa de campanha de retornar o governo do estado para os Campos Elíseos, né? Mas tá uma situação peculiar, porque os dois maiores colégios eleitorais do país, a situação tá bem ruim para o Lula e para o PT. E bem favorável para o campo oposto. Exatamente, né? Pega o resultado da eleição em São Paulo. Não foi só o Edinho que perdeu em Araraquara. No ABCD inteiro, o Lula perdeu, só ganhou em Mauá, reeleição. O PT tem 4 prefeituras das 645 municípios paulistas. Exatamente. Aliás, eu vou registrar de novo que o governador falou mal de Matão, né? A grande Matão não esquece, Tarcísio. Vamos amarrar, então. Você tem o fortalecimento do emandismo, o fortalecimento desse arenão, dos partidos fisiológicos, eles concentrando cada vez mais poder. O trem de 2026... Eles voltam para o centro, né? Porque durante os anos Bolsonaro e até a eleição do Lula, a polarização é que estava ditando a rotina política, né? E com essa eleição eles voltam para o centro. O centrão volta para... Pragmatismo, né? As pautas pragmáticas que mexem na vida do dia a dia das pessoas têm muito mais importância do que as pautas ideológicas da época do bolsonarismo, né? E que no governo PT nem aconteceram, né? O governo nem tentou porque sabia que ia sair derrotado. Então, assim, a meu ver, tem um espaço aberto para surgir alguma novidade na eleição presidencial daqui até 2026. Porque esse trem saiu, o Lula está correndo atrás, mas ainda não alcançou, na minha opinião. E o Bolsonaro, aparentemente, está fora. Então, tem espaço para ter algum tipo de novidade. Eu acho que essa é uma especulação válida para o que vai acontecer daqui a 2 anos em função do resultado de 2024. É isso, tem um caldo se formando aí, vamos ver o que ele vai dar. Pra gente vai ser bom porque não vai faltar assunto. É isso. Bom. Vamos pra Hora e a Vez? A Hora e a Vez de uma Luluzinha no Clube do Bolinha? Vou contar essa história agora. Vamos pro intervalo e a gente já volta.